Olá! A lei da reforma trabalhista foi sancionada em 13 de julho e as mudanças devem acontecer em novembro. O Questão de Ordem já trouxe aqui vereadores e especialistas contrários à nova medida que alterou mais de 100 pontos da CLT, a consolidação das leis do trabalho, e gerou várias controvérsias entre políticos, sindicalistas, advogados e outros segmentos. Hoje, o programa discute novamente este tema, agora com a posição favorável dos entrevistados. E entre os nossos convidados estão o vereador Campos Filho, do Democratas, ele que sempre fala sobre esses temas aqui também na tribuna. Vamos falar com a advogada Lúcia Avari, que já participou também do Questão de Ordem. Ela é especialista em Direito do Trabalho, e ainda com o Pedro Celso, que pela primeira vez vem ao nosso programa. Ele é o presidente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você que assiste o Questão de Ordem pode acessar o nosso programa também direto pelo Facebook/Câmara Campinas ou pelo YouTube.com/TV Câmara Campinas. E o nosso programa também depois fica na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas. Mas vamos então, primeiro a gente vai falar com Pedro Celso, ele que está estreando aqui no Questão de Ordem. Seja bem-vindo. Obrigado. Vocês, a APAS, desde o momento em que o projeto tramitava e que era discutido lá no Congresso, vocês sempre se posicionaram bem a respeito desse tema, inclusive enviando até o Senado uma carta com algumas observações a respeito da reforma trabalhista. Por que dessa posição da APAS? Olha, não só para o nosso setor supermercadista, mas como para toda a iniciativa privada, nós esperávamos há décadas essas mudanças, né? Essas mudanças vieram modernizar as leis, dar uma segurança jurídica maior para toda a iniciativa privada, para que venham mais investimentos, né? Isso gera empregos, inclusive, mais investimentos, né? E essas coisas simples que foram várias, foram inúmeras, como você disse, mudanças que tiveram, mas teve algumas tão simples, mas que aumenta tanto assim o bom atendimento e o custo abaixa, o custo diminui para o consumidor, que isso gera mais consumo, que isso gera mais empregos depois, porque se mais consumo, a economia gira e dá mais empregos novamente, né? Vou citar só duas aqui bem rapidamente. 30 minutos para o almoço ao invés, antes não podia ser menos que 1 hora, né? Ou 30 minutos para um almoço. Ou você parcelar as férias em 3 vezes, a gente não podia fazer isso. Só esses 2 itens faz com que eu possa atender o meu consumidor melhor. No momento de pico, meia hora só de almoço, eu consigo atender mais clientes naquele momento. Depois, a hora que diminui o movimento, eu tenho uma escala melhor e posso colocar mais moças de caixas ou operadores de caixa ou menos, né? E as próprias férias, né? Eu dividi em 3 vezes também, eu posso me adequar, né? Então, só esses 3 pontos já vai gerar aí um atendimento melhor, como eu disse, e um custo menor também, porque isto é transferido para o consumidor. Ao contrário de que muitas pessoas possam pensar, o empresário tem um custo menor, ele vai ficar com o lucro, correto? Esse é um pensamento, né? Só que nós temos numa economia de concorrência, de mercado. Então, eu posso até querer ficar com esse lucro, mas meu concorrente não vai deixar. Ele vai repassar isso para o consumidor e eu vou ter que repassar também. Então, é uma coisa assim até natural da própria economia, né? Tá certo, então daqui a pouco a gente detalha melhor os benefícios dessa mudança no ponto de vista da APAS, mas agora a gente vai falar com a doutora Lúcia, que já participou aqui do Questão de Ordem. Doutora, enfim, tivemos aí a mudança, a senhora participou conosco quando ainda o projeto estava sendo discutido no Congresso, e dessas mudanças, na sua opinião, ficou faltando alguma coisa ou teve alguma mudança alguma medida dentre esses pontos que mudaram que desagradou de forma geral os advogados trabalhistas?
Eu acho que a reforma ela não é perfeita, mas ela trouxe algumas coisas boas, né? Esses 2 pontos levantados, eu acho que é importante assim dizer que o intervalo ele não tinha um custo para o empregador, porque ele não era onerado, mas ele prejudicava por quê? Porque na realidade a pessoa tinha que ficar 1 hora a mais no trabalho e tinha que fazer 1 hora integral. E muitas vezes não tinha essa necessidade. O próprio empregado, ele comia em 20, 30 minutos e ficava os outros 30 minutos sem fazer absolutamente nada. Então hoje, qual que é a diferença? Ele pode fazer em 30 minutos a refeição e sair 30 minutos mais cedo para ter uma convivência social, para ficar com a sua família. Porque nos trabalhos que não são tão pesados, como por exemplo o caixa, não tem uma necessidade da pessoa parar por 1 hora, né? Então acho que foi uma grande vantagem, inclusive para o próprio empregado, né? Então tem essa mudança, ele faz 30 minutos de almoço, mas ele pode sair os outros 30 um pouco mais cedo. Sim, sim. Então isso é uma grande vantagem para a própria vida, né, do empregado. E a questão das férias também, muitas vezes a pessoa não tem uma condição financeira para ficar 30 dias parado. Se ela puder picar, ela pode dividir as férias e desfrutar um pouco mais em momentos distintos com os seus familiares, com a sua família. Então, acho que esses 2 pontos que ele levantou são muito bons também para o próprio empregado, né? Porque pode programar e desfrutar em 3 oportunidades durante todo o ano, que antes era proibido. Você tinha que, no mínimo, desfrutar por 15 dias, né? Então, eu acho que foram avanços. Mas o que eu mais gostei dessa reforma foi a possibilidade daquele empregado que não está satisfeito no emprego poder negociar de forma sincera a questão do saque do fundo de garantia. Porque antigamente o empregado estava insatisfeito, o que ele fazia? Ele começava a fazer corpo mole, ele começava a faltar, chegar atrasado, até que o empregador aplicava uma justa causa, isso ia para a Justiça do Trabalho e, por fim, acabava trazendo um dano maior. Hoje, você tem a possibilidade de chegar para o seu patrão e dizer, olha, não quero mais continuar. Qual que é a vantagem? Ele saca 80% do fundo de garantia e qual a vantagem para o patrão? Ele vai pagar só 20% da multa. Então, não vai existir mais a casadinha que acontecia na prática, né? Então, acho que são 2 pontos positivos. Tá certo. Então, e agora a gente vai falar com o vereador Campos Filho, ele que também sempre participa do nosso programa. Vereador, o senhor desde o começo defendeu aqui na Câmara essa matéria. Do ponto de vista político, por que é importante essa mudança? A flexibilização das leis trabalhistas. Eu não sou assim muito antigo assim não, mas eu sou da época em que as pessoas monopolizavam isso aí e faziam um trabalho de jogar empresário contra trabalhador. Então era comum você estar, por exemplo, numa loja, num comércio, você vê lá uma perua Kombi com microfone e aquela pessoa dizendo que o dono daquela loja tinha casa com piscina e que o trabalhador estava sendo ali vilipendiado pelo empresário. Graças a Deus foi uma época que já foi, e já acabou. Então hoje a gente vê que precisava, na verdade, ter essa modificação. Mesmo porque eu falava com o Pedro Celso e com a doutora, essa lei é de 1940 e lá vai pedrada. Acho que nós nem tínhamos nascido ainda. Então, só que tinha muitas pessoas que estavam naquela chamada zona de conforto. E quando vai mexer naquela zona de conforto, que é da minoria, são pessoas que vêm a público para defender um posicionamento que, na verdade, tem a aquiescência e a aprovação da maioria do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não que sejamos, como disse a doutora, donos da verdade, né? Muita coisa ainda tem que ser feita, mas alguma coisa já tinha que ser feita e que foi feito agora. Como, por exemplo, o trabalho em casa, né? Tem muitas atividades, por exemplo, que o cidadão não precisa ir até, talvez, o supermercado ou, sei lá, alguma loja. Ele pode desempenhar aquele papel em sua casa, evitando trânsito, evitando gasto, coisa parecida. Então, são os avanços que nós tivemos e que seria inconcebível se nós não aprovássemos. Nós vimos tanta bobagem, tanta bobageira, principalmente na rede social, dizendo contra a reforma trabalhista.
Mas como você disse, Mirna, nós temos tido um posicionamento no Poder Legislativo dizendo dos benefícios que isso vem trazer para o trabalhador brasileiro diante de um quadro tão aterrorizador que nós vivemos no nosso país. Mas nós temos também que exaltar as coisas boas que são feitas. E uma delas é essa reforma trabalhista, não tenho dúvida nenhuma, o nosso posicionamento é esse. E nós convivemos com pessoas, Mirna, queria dizer isso, que são empresários que têm capacidade de gestão, que tocam o Brasil à frente, né? Eu estou aqui, no caso, ao lado de um. Pedro Celso, como presidente da APAS, empresário, ele tem essa capacidade de gestão. Dizia ele, para não ser muito longo, nós tivemos aí um período de recessão que estamos saindo agora tão longo. Foram demissões em vários segmentos da sociedade. Dizia ele, aponte um no segmento do mercado varejista que demitiu em massa por causa desse problema todo. Não, isso chama-se capacidade de gestão. E essa mexida que se dá na reforma trabalhista vem exatamente contemplar, acoplar, né, e valorizar essas pessoas, esses empresários que têm essa capacidade de gestão. Tá certo. Então, agora, Pedro, você disse logo no início a respeito da questão de parcelar as férias e do horário de almoço reduzido, né? Os intervalos reduzidos. Isso faz o quê? Vocês conseguem fazer uma logística com o próprio quadro de funcionários que existe atualmente para que essas férias não comprometa o funcionamento do estabelecimento, etc. E os funcionários? Vocês conversam com eles? Como eles receberam, por exemplo, essas duas novas medidas, por exemplo? Olha, das férias, era até assim um pleito que eles sempre quiseram, né? Tá. Ao longo dessas últimas décadas aí, eles sempre, as férias realmente, a doutora tem razão, é muito melhor, mais agradável picar as férias, ficar com seu familiar, etc. O horário reduzido vamos dizer, do repouso aí, na hora de almoço ou jantar, isso dá uma flexibilidade para nós fazermos o quadro de horário para atender bem o consumidor, mas monstruosa. E o colaborador gosta disso. Gosta disso porque ele sai mais cedo. Se ele 30 minutos antes, ele sai 30 minutos antes. Quer dizer, inclusive as leis, essas novas leis trabalhistas que foram aprovadas, não tirou direito nenhum. Não tirou direito nenhum. Um deles é os 44 horas dentro da semana que eu também posso ter uma flexibilidade maior. Antes eu não podia pedir para um colaborador trabalhar 12 horas, mesmo pagando hora extra para ele. Hoje eu posso. Ele pode trabalhar 11 horas, eu pago a hora extra e depois ele fecha a semana com 44 horas. Quer dizer, tudo isso é para ajudar não só no nosso ramo, que é supermercados, mas em todas as outras iniciativas privadas, aí, os outros empresários de lojas, etc., a dar um atendimento melhor para o consumidor. Eu acho que a finalidade é essa, o consumidor é que paga a conta e é o consumidor que faz a economia girar comprando de nós para que a gente dê emprego novamente de volta. Então, eu acho que... E o Campos falou uma coisa muito importante, que ele falou de emprego. O nosso setor no estado de São Paulo emprega 520 mil pessoas. Nós somos o terceiro maior empregador. Nós só perdemos para o estado e para a indústria hoteleira, de bares, restaurantes, tal, que é um setor que o estado separa na hora dele colocar lá os empregos, né? Nós somos o terceiro maior empregador no estado. Então, realmente, nós não dispensamos ninguém. Você dá um pouco mais de férias, você dá tem uns ajustes, né? E o nosso setor também, ele tem assim um equilíbrio melhor. Apesar do desemprego, o consumo não reduziu a ponto de vocês chegarem a ter que fazer uma demissão, foi isso? Isso, diminui o consumidor, ele é muito hábil nisso, primeiro ele troca de marca, depois ele consome menos, depois ele substitui, então o consumidor ele tem assim uma rapidez muito grande, então a gente é afetado por isso também, né? Okay. Só que não tanto que tivemos que fazer dispensa, não tem nenhum. É óbvio que uma ou outra empresa às vezes teve que fechar uma filial, mas abriu outra, então não teve a baixa aí de número de colaboradores. Para você ter uma ideia, hoje está quase 520, chegou a 516, então é muito pouco para um estado todo, 2, 3 mil vagas a menos e já voltamos aos 520. Tá ótimo. Então, agora no programa que nós fizemos e foi aqui no dia 16 de agosto, que inclusive nossos entrevistados foram unânimes em falar que, na opinião deles,
o principal problema era agora a restrição ao acesso à Justiça do Trabalho. Por quê, doutora? Até então, qualquer pessoa que se declarasse não ter condições de pagar os custos do processo, sem que o sustento fosse prejudicado, tinha direito de não pagar as custas processuais. Com a reforma, essa declaração não é mais possível e somente tem direito à gratuidade de justiça quem recebe até R$ 1.659,30. Na sua opinião, como advogada trabalhista, essa questão do acesso à Justiça do Trabalho, é o trabalhador quem vai pagar a conta? Olha, sinceramente, assim, por ser um artigo previsto na Constituição, eu acho que o acesso à justiça nunca pode ser impedido. Eu acho que é uma lei que precisa ser respeitada a Constituição. Mas eu acho que a intenção do legislador nesse quesito foi também inibir aquela quantidade desenfreada de reclamação trabalhista, onde se pede um rol infinito de pedidos e que muitas vezes são pedidos infundados, né? Que não tem assim uma veracidade, né? Em relação. Então, eu acho que a intenção foi boa, mas impedir o acesso eu acho que é inconstitucional, na minha opinião. Nesse sentido, inclusive, nós temos ações questionando esse item da lei, né? Tá correto. Eu acho que não pode impedir. Impedir, não. Tá certo. E essa questão também do home office, que até o vereador comentou, antes, apesar de algumas empresas usarem desse expediente, havia um controle de horas. Agora não, é questão por produtividade, seria isso? Sim, nessa linha. Que não vai ser feito mais porque está à distância e a pessoa vai ser controlada pela produtividade. Eu queria só pegar um ponto que ele colocou que eu acho importante, por exemplo, no ramo dos hotéis, dos bares e similares, muitas pessoas foram dispensadas por conta de uma situação ruim. Foi até manchete do Correio, 2 dias atrás, o número de bares e restaurantes que fecharam na cidade de Campinas. Eu acho importante colocar essa possibilidade da contratação por horas, porque você pode ter situações onde você tem um movimento maior, por exemplo, no sábado, no domingo, o restaurante. Como que era feito anteriormente? A pessoa contratava, mas ela não tinha direito ao fundo de garantia, não tinha direito ao registro. Com a nova lei, você vai poder contratar pela hora e tudo isso pode ser legalizado. Então, é um outro inclusive o recolhimento formato. De acordo com as horas? Porque você contrata por hora e você faz o recolhimento ao INSS, ao fundo de garantia por hora. Então, existe uma possibilidade, naqueles dias de pico, de você ter um número maior de funcionários e sem que isso seja mais oneroso para o restaurante e também bom para aquelas pessoas que têm essa disponibilidade de trabalhar aos sábados e domingos como uma complementação salarial, né? Certo. E a questão da terceirização, Pedro? Então, deixa eu só pegar um gancho no que ela disse. Hoje, se a gente for num restaurante no final de semana ou no Dia das Mães, você fica horas lá esperando. Por quê? Justamente por causa disso que ela citou. O custo maior faz com que você acabe não colocando a quantidade ideal lá de colaboradores para atender, porque senão segunda-feira, terça e quarta, o que o colaborador vai fazer? Ele não tinha o que fazer. Isso gera um custo. E aí o custo o consumidor não paga. Se o consumidor não paga, ele não vai almoçar. No final de semana, óbvio, né? Fora de casa. Aí agora ele pode contratar só para o fim de semana. Só para o final de semana. O que vai acontecer? Vai baratear, vai ficar vamos dizer, o almoço vai ficar mais barato, né? E vai ter mais consumidores e vai aumentar o mercado. Então, e talvez o preço do próprio consumo também baixe. Vai baixar. Porque você não vai ficar com a mão de obra onerosa. Sim. Só não abaixaria se tivesse em Campinas 4 restaurantes só. Aí não. Aí é um oligopólio, são poucas pessoas determinando o mercado. Mas restaurante tem centenas, tem milhares. Então, não é muito assim, não sei a palavra correta talvez, mas é muito ingênuo pensar que um empresário, numa concorrência de centenas e milhares de concorrentes, ficar com esse lucro. Você não consegue, até a maioria quer. Nós queremos ficar com lucro melhor para eu investir na minha empresa, para eu crescer e dar mais empregos, correto? Agora, quando existem milhares e centenas de concorrentes, isso você repassa para o consumidor. E aí quem ganha é a economia, não tem. Agora, eu queria dúvida fazer disso. uma observação,
voltando lá atrás, que a doutora falou sobre o trabalhador obrigado a comparecer às audiências na Justiça do Trabalho e, caso perca a ação, tem que arcar com os processos. Eu vejo assim, que na verdade o que existe muitas vezes, não vou generalizar, mas talvez o sentimentalismo. São muitas vezes pessoas que se utilizam talvez do sentimentalismo, da má fé e no encontro, é claro, entre patrão e trabalhador, muitas vezes, não estou dizendo que todos fazem assim, não estou dizendo isso. Então aí, a necessidade de que aquela pessoa que entrou com uma ação, ela seja responsável e que ela tenha certeza. Tenha certeza, na verdade, de que ela está pedindo ali alguma coisa concreta e coerente. Eu acho que tem também a pedagogia nisso aí tudo. Agora eu vejo que a participação, ela deu uma recrudescida, talvez no próximo bloco a gente possa falar mais sobre isso, quando a reforma atingiu exatamente o ponto nevrálgico disso aí, que foram os sindicatos, ou seja, as contribuições junto ao sindicato. Daí é que nós tivemos uma posição forte com relação a isso, porque a partir do momento que se aprovou a reforma trabalhista, foi dito não a todos aqueles sindicatos que recolhiam sem o consentimento dos trabalhadores as mensalidades todas ali. Quer dizer, nada mais democrático do que perguntar, escuta, o senhor está satisfeito com o seu sindicato? Nós vivemos num país com 14 milhões de desempregados. Vamos perguntar, os desempregados, eles estão contentes que os sindicatos estão fazendo aí pela sua cidade, pela sua categoria? Quer dizer, então, diante disso também, são medidas, entre aspas, polêmicas, porque, mais uma vez, foi mexida na zona de conforto, dando o arbítrio àquelas pessoas que trabalham, dizendo, eu quero continuar contribuindo com o meu sindicato, porque o meu sindicato está me defendendo. Mas será que isso acontece em todo o nosso país? Essa é uma pergunta que se faz também nesse... Mas aí a gente tem também nesse ponto aí uma frente também que até estuda e, no caso, o presidente prometeu até fazer alguma medida provisória, mas aí, ó... O senhor acha que não... Não, o presidente prometeu porque ele está no cargo até o ano que vem, então ele tem que fazer aqui, ali, uma média, conversar e tal. Sim. Mas, na verdade, o que existe hoje é um posicionamento do trabalhador brasileiro. Faça uma pesquisa. Você está contente com aquilo que o seu sindicato está fazendo? Esse recolhimento na sua folha de recebimento, aí, de mensalidade que você recebe o seu salário, você quer que vá para o sindicato ou quer que fique com você? É só fazer essa pergunta. E aquela contribuição anual que é um dia de trabalho? Entendeu? Então é tudo isso. Agora, foi mexido nisso, né, doutora? Eu acho que é essa que deixou de ser obrigatória, né? As outras já não eram, mas assim, aquela que você desconta um dia do seu salário, ela deixou de ser obrigatória, agora ela é facultativa. O empregado que quiser continuar contribuindo com o sindicato, ele está autorizado, não tem nenhum impedimento, mas ele não vai ser compelido a contribuir. Então, não vai por ser exemplo, automático. O ano que vem, se não me engano, acho que é março, né? No Olerite de março, que geralmente o trabalhador recebe em abril, não vai ter mais esse um dia descontado. Ou ele tem que ir até a empresa e falar, eu não quero que desconte. Como vai ser, doutora? Na verdade, ele deixa de ser obrigatório. Os empregados que quiserem continuar contribuindo, eles vão fazer a manifestação para que se proceda o desconto. Então não é o contrário. A diferença é que, anteriormente, você, para não sofrer o desconto, você tinha que se opor, né? E atualmente como vai ser? Não vai ser mais descontado e aquele que quiser continuar é que vai se manifestar em favor do desconto. Muitos sindicatos sobreviviam dessa contribuição. Sim, quase todos, né? Era vinculado à contribuição. Agora, realmente, eu acho que ele falou muito bem que o sindicato vai ter que ir atrás do seu público, vai ter que fazer coisas que efetivamente façam com que aqueles trabalhadores queiram continuar contribuindo, queiram continuar vinculados àquele sindicato, né, para que possam sobreviver. O sindicato vai ter que fazer jus desse recebimento. Então, ele vai melhorar o serviço dele para conquistar o trabalhador para que contribua para ele. Olha para você ver. Não é justo isso? Sim. Né? Tá certo, então. Nós vamos para um breve intervalo e Questão de Ordem volta já já. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a nova lei trabalhista
do ponto de vista favorável às novas medidas. Nós estamos aqui conversando com a doutora Lúcia Avari, advogada trabalhista, o vereador Campos Filho do Democratas e o Pedro Celso, que é o presidente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados. E a gente falou inclusive dessa questão do sindicato e conversávamos no intervalo sobre essa questão justamente do sindicato agora ter que mostrar serviço para ter um associado. É justamente isso. Sim, sim. E agora, quando a gente fala da flexibilização, eu perguntei para o Pedro Celso no primeiro bloco e ficou a questão da terceirização. Muito se fala, agora vai ter quarteirização, muito mais. Só que na prática, muitos setores já usavam da terceirização. Sim. O que isso significa agora sendo possível? Olha, a terceirização já podia, só que agora eu posso terceirizar a atividade fim também. Sim. Né? Então, ela ficou mais abrangente. Né? E quando ela fica mais abrangente, fica mais fácil também para eu contratar algum setor que eu não sou tão especialista nisso. Por né? exemplo, nos supermercados, o que é atividade fim? Por exemplo, para o pessoal entender. O caixa. O caixa é uma delas, a reposição é uma delas, né? A gente tem indústrias que dão os repositores, os promotores, mas eu não posso terceirizar e colocar lá. Ok. E agora pode? E agora eu posso. Isso gera uma flexibilidade melhor também para eu contratar uma empresa e que ela seja mais especialista nisso, naquele setor, e aí ela consegue me dar um serviço melhor, mais eficiente. Por exemplo, segurança, a maior parte no nosso ramo, segurança, é terceirizado. Por quê? Porque é uma coisa especial. Uma empresa pode se especializar e me dar um serviço melhor do que eu. E eu vou no foco que é a reposição, que é o atendimento do caixa, etc. Certo. Agora, quando a gente fala dessa terceirização, a questão da responsabilidade, caso haja algum problema, é da empresa que é a terceirizada ou a empresa contratante continua respondendo solidariamente, digamos assim, com a nova lei? Então, a princípio, quem vai responder é quem emprega, né? Agora, vamos ter que verificar como que vai se posicionar a jurisprudência e o entendimento da Justiça do Trabalho. E essa resposta eu só vou conseguir te dar com plena segurança depois que as ações continuarem a serem julgadas, né? Mas eu acho que é interessante falar sobre um ponto dessa reforma que também eu acho muito boa, é que no nosso país, a grande parte dos empregadores são pequenas empresas. E o que acontecia na Justiça do Trabalho? Quando você vai fazer um recurso de uma decisão que não foi favorável ao patrão, você tem que fazer um depósito recursal. Só para você ter uma ideia, hoje esse depósito está em quase R$10 mil. Isso independente do tamanho da empresa? Então, até a reforma entrar em vigor, para qualquer empregador que seja condenado, que deseje rever na justiça, no tribunal, a primeira sentença que foi dada, você só consegue fazer o recurso se você depositar aproximadamente R$10 mil. Com a nova reforma, se você é um pequeno produtor, se você é uma pequena empresa, você vai pagar metade do valor. Se você é uma patroa doméstica, para recorrer daquela decisão, você vai pagar metade do valor. Então, você vai ter um tratamento diferenciado para os pequenos empregadores, para a patroa doméstica, que anteriormente você não tinha. Então, nesse quesito, eu acho muito justo, porque você vai ter um diferencial que permite que se rediscuta uma única decisão. Sim, agora, vereador, do ponto de vista político, a nova lei, ela apresenta qual é a nova tendência dos partidos no Brasil? Não há dúvida nenhuma. De que forma a gente pode ter essa visão? Nós estamos passando, como disse no início, por uma grande transformação. Eu vou dar um exemplo que vai caracterizar bem isso. Nós tivemos um problema, não digo problema, uma situação com relação aos cobradores de ônibus de Campinas. Então, a tecnologia tal diz que deixa de lado. Nos supermercados hoje, nós temos um exemplo de vários deles, inclusive a rede de supermercado Enxuto está usando aquele caixa... Self-checkout. Self-checkout. Não precisa do operador. O próprio comprador passa o código de barra. Mas aí, a própria capacidade de gestão de formar aquele cidadão para uma outra atividade.
Daí eu tenho falado muito isso sobre a tal da requalificação profissional, né? Então, esses dados, os sindicatos têm que estar de olho. Porque não adianta você chegar aqui, por exemplo, na Câmara e começar a gritar dizendo porque os supermercados agora, todos os caixas, não precisa mais de cobrador, vai todo mundo para a rua, não. Nós temos que começar já a investir, e que você está fazendo com maestria, Pedro Celso, que é a tal da requalificação profissional. Quer dizer, mas agora o cidadão, a pessoa comum, e muitas vezes aquela minoria mais agitadora que a gente fala, vai dizer não, agora os supermercados não vai precisar mais de caixa, então vai crescer o desemprego no país. A gente teve essa polêmica lá atrás né? quando foi a questão dos empacotadores, né? Sim, sim. Há alguns anos já que alguns supermercados aboliram, outros ainda mantêm. Outros têm. Aí olha para você ver como é que a iniciativa privada dá essa liberdade, né? Uns têm, porque quem tem, com certeza, ele está dando um serviço melhor, mas está cobrando por isso. Né? Claro. Eu acho que, em cima do que o Campos Filho falou, do self-checkout, né? O Enxuto foi o primeiro a colocar aqui em Campinas, então teve muitas críticas nesse lado aí de desemprego. São né? quantos caixas que fazem Hoje isso? são 6. E a ideia deu certo. Deu certo, tem 2 pessoas que ficam ali monitorando, porque sempre tem a primeira vez de alguém e tal. Mas olha, a tecnologia, ela tem que vir e a qualificação tem que vir junto. Então, quando, por exemplo, se eu tenho 6 self-checkouts, 2 pessoas lá ajudando, então 4 pessoas não estão ali mais, Correto. Estariam desempregadas. Né? Nós usamos no outro setor, não houve o desemprego lá, mas teoricamente, economicamente, sim, existem 4 pessoas a menos, mas existem equipamentos lá. Quem é que fabrica aqueles equipamentos? Quem é que dá manutenção naqueles equipamentos? Não é? Sim. E trabalho de alta tecnologia, com salário maior. É isso que eu ia colocar. Então, tudo isso vai roda a economia novamente. Se a gente pensava assim, a gente estava andando de charrete, gente. Nós estamos andando de automóvel. Não teve desemprego em quem fabricava charrete? Sim. Teve. Então tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico Agora, a própria economia ajusta. Pedro Celso, para o próprio sindicato se inteirar disso, e é esse o campo de ação também dos sindicatos. Porque de repente você vê, vamos dar um exemplo como Campinas. Todo ano chama de samba de uma nota só, que são as greves que são realizadas esse mês. Esse mês de setembro nós tivemos uma greve em que o sindicato mobilizou tanta gente. 10, 20 gatos pingados lá. Então, essa credibilidade que nós falamos quando se vai discutir a lei trabalhista, não é fazer greve por fazer, não é para dizer, olha, tem mais caixa trabalhando de maneira automática e não tem. Não é isso. Tem que se inserir no contexto ali e trabalhar, como disse o Pedro Celso e a doutora, na requalificação profissional. Esse é o grande segredo. Sim. Agora, doutora, um outro ponto também que a gente que discutiu-se no primeiro debate foi a respeito de uma declaração anual de quitação de qualquer tipo de débito com o empregado, né? E os nossos entrevistados até citaram o seguinte: naquele momento o empregado ele está ali trabalhando, precisando mesmo que ele discorde, ele iria assinar. E como depois ele vai entrar na justiça se ele assinou uma quitação de débito? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu acho que vai ter que ter uma reeducação, né? Porque assim, a princípio, se você assinar só para concordar e não perder o seu emprego, vai ser tido como nulo. Mas, se as pessoas efetivamente se acostumarem a reivindicar aquilo que é justo, talvez o próprio empregador possa fazer a quitação, resolver as questões e as pendências anuais para que não fique um passivo. Eu não sei, eu acho que é uma proposta nova, é uma lei nova, a gente não sabe muito bem como vai funcionar. Na verdade, só depois de novembro que a gente vai começar a sentir a realidade, né? Sim, sim. Porque daí a gente tem aí de novembro... Porque, se não me engano, a partir de novembro, então, mesmo os processos que já estão em andamento, eles ficarão sobre o prisma da nova legislação. Sim. Por exemplo, uma questão que foi muito criticada, que foi que não vai mais ser pago a hora em itinere, que é a ida e a vinda para o trabalho quando o empregador fornece um veículo para ser utilizado, né? A jurisprudência tinha colocado que você só vai ter que pagar se no trajeto não tiver o ônibus. Mas muitas empresas temiam uma condenação e não colocavam nenhum veículo à disposição dos empregadores
empregados com receio. Puxa, se eu colocar, depois vão me cobrar, então eu posso criar um passivo. Hoje está na lei. Se você colocar, é um benefício e isso não vai tornar uma hora extra. Então, vai contar a hora que ele começa efetivamente a trabalhar. Só no trabalho. Então, o que eu penso? Existe uma evolução. Poxa, se eu puder fornecer algo que o meu empregado vai chegar mais descansado, que é mais benéfico, eu quero dar um benefício e eu não for condenado lá na frente, então é positivo. Agora, se eu ofereço um benefício e depois eu vou ter uma condenação, vou ter que pagar uma indenização, então pera um pouquinho. Então, a regra do jogo não está bem clara. Então, acho que a tentativa dessa nova legislação, que repito, a gente não sabe como vai funcionar, mas foi no sentido de tornar as coisas claras, tudo está escrito no sentido de que todo mundo saiba muito bem aquilo que é direito, aquilo que é dever, aquilo que não vai ser pago no futuro e lá para frente, que é o grande medo, né, do empregador, do empresário. Então, a segurança jurídica, né? É, a segurança jurídica. Que outras medidas, por exemplo, que já existiam na prática e que a legislação veio deixar isso bem claro? Bom, eu acho que a questão do horário, por exemplo, no ramo de saúde, vários empregados fazem a jornada 12 por 36. Por quê? Porque ele está trabalhando no hospital, ele não quer sair do hospital e depois vinha uma reclamação trabalhista e pleiteava essas 4 horas, além da 8ª, como horas extras. Alguns juízes concediam. Então o hospital falava, puxa vida, mas isso está na convenção coletiva, foi autorizada a jornada de 12 por 36. Agora eu tenho um passivo, porque não era reconhecido como lícita a convenção coletiva estabelecida. Sim. O que essa nova lei fala? Se está na convenção, tem que ser respeitado. Porque se você conversar com qualquer enfermeiro, ninguém quer trabalhar 8 horas. Todo mundo prefere trabalhar 12 por 36. Mas o hospital também tem receio. Poxa, se eu emprego 12 por 36 e depois eu vou ser condenado, eu estou criando um passivo. Veja a situação da Santa Casa. Em todo o Brasil, quase todas têm condenações enormes. Estão em situações muito difíceis e muitas vezes é em virtude da jornada de 12 por 36. A partir da nova regra, é lícita. A regra vai ser considerada como válida. Então, eu acho que atende uma situação real, uma situação que é praticada e que lá na frente não vai criar um passivo. Eu acho que a gente tem que começar, Mirna, como a TV Legislativa faz, a TV Câmara faz, a discussão assim consistente sobre o assunto. Só queria voltar à terceirização, que logo que saíram as modificações nas leis trabalhistas, olha, os empresários vão terceirizar porque eles vão mandar embora e vão contratar. Não é? Mais barato, mais barato. Né? Tanto é que tem uma quarentena aí de 18 meses. Quer dizer, então isso é importante dizer, não ficar só com a manchete. Eu vejo que a grande substância dessas entrevistas é exatamente isso aí. Nós não ficamos só nas manchetes, porque na manchete nós ficaríamos, olha, empresários gostam da lei trabalhista porque vai mandar embora, vai terceirizar, tal, aquela coisa toda. Não é a verdade. Então nós temos que entrar a fundo. E é o que nós estamos procurando fazer aqui nesse bate-papo. Uma coisa também que eu tenho certeza absoluta que essa reforma trabalhista vai nos ajudar muito. Eu até marquei aqui, a reclamação infundada, né? Que às vezes estava virando uma indústria, né? E o trabalhador fazia a reclamação trabalhista e colocava coisas infundadas, coisas assim absurdas. Por exemplo, né? E não acontecia nada, Hoje, eu até marquei aqui, o juiz pode dar uma multa de 1 a 10%, e também pode pedir uma indenização, a parte contrária pode pedir uma indenização. Não, nós já tivemos no passado reclamações de colaboradores que o fulano trabalhou tal dia, o advogado falou. Aquele dia a loja nem abriu, nem para reposição, para nada. Quer dizer, era feriado na cidade. Então agora ele tem que provar que realmente ele trabalhou nesse dia, não vocês provarem que ele não trabalhou. Não acontecia nada, é fácil, não é? Não é fácil falar tudo o que você quer e se é verdade ou mentira, se for mentira não acontece nada. Né? Então agora não, peraí, vê lá o que você vai falar lá. Porque eu acho que a gente tudo tem que ser baseado nos fatos e não no que eu quero. Então eu invento um monte de mentira para pedir uma causa trabalhista de 200 mil para ganhar 10. Se ganhar 10 mil, 15 mil, tá bom. Aí fica aquele, sabe? Aí fala um monte de coisa que não é a realidade, não tem nem. São coisas absurdas. Né? Doutora.
Eu acho que esse ponto é importante, né, porque vai permitir com mais tranquilidade que seja aplicada a litigância de má-fé. Então, quando o empregador ele é condenado por algo que efetivamente ele não pagou, algo que não foi honrado, que deixou de respeitar a lei, ele entende. Só que quando ele é condenado por algo que não aconteceu, ele se revolta, porque é injusto, né? Então, a questão do dano moral, assédio moral, aumentado demais, umas histórias, assim, totalmente sem pé nem cabeça, e que muitas vezes os juízes percebem, julgam improcedente, só que não tinha uma punição por isso. Hoje, quando a gente fala em causas trabalhistas, eu não tenho aqui um ranking, mas, por exemplo, é o que efetivamente? Essa questão do assédio moral, é a questão do pagamento que não foi devido, o que mais permeia a justiça do trabalho? Olha, são inúmeras histórias, mas assim, o que eu vejo com muita constância é a ofensa à honra, né? É a questão do assédio, quando a pessoa é perseguida com habitualidade pelo empregador. E em algumas circunstâncias, de fato, acontece, merece punição. Mas em outras, são situações criadas com o único intuito financeiro, sabe? Para receber aquilo que de fato não aconteceu. Nesse quesito é que eu acho que ele tem razão. Isso tem que ser inibido. O que é justo deve ser pago. Em relação à justa causa? Na realidade, o que acontece é que agora você pode dar uma justa causa, por exemplo, para um motorista que pede a carteira. Então, ele pede a carteira porque ele levou uma série de multas, desobedeceu a legislação do trânsito. Antigamente, você tinha que ficar com ele na empresa. Hoje, você pode dispensá-lo por justa causa. Acho isso positivo também. Como é que eu tenho uma transportadora e eu vou ter um motorista que não pode dirigir porque está suspenso por um ano porque estava embriagado? Então, nesse quesito, eu acho correto, porque a pessoa só perde a carteira se efetivamente desobedecer o que está na legislação, né? Então, nesse ponto também seria uma justa causa positiva. Que, na verdade, ela vai inibir que haja o desrespeito à norma. Então, eu vejo assim que está havendo a responsabilidade tanto do quem contrata, daquele que é contratado. Porque estão numa posição muito cômoda. Aliás, esse era o fruto que estava sendo colhido devido àquela situação que nós falamos no início aqui, que jogavam-se, por exemplo, a classe que contratava, os empresários, contra os trabalhadores, né? Então, hoje, na verdade, um acaba complementando o outro. Eu acho que essa reforma trabalhista, ela vem exatamente despertar nos trabalhadores, principalmente, a responsabilidade. Olha, se você for lá, fizer uma acusação e não for comprovada, você vai ter que pagar, doutor. Você vai ter que assumir a sua responsabilidade também, para não ficar só naquele sentimentalismo. Por quê? Até então, o empresário era o milionário, era o bilionário, aquele que tinha uma vida na babesca, né? E o trabalhador, coitadinho, não. Hoje, os dois se complementam e essa lei, essa reforma trabalhista vem exatamente tocar nesse ponto, que o trabalhador precisa do empresário e o empresário precisa do trabalhador. É uma reciprocidade que tem que... Eu tenho um ranking aqui, eu até trouxe aqui, ó. Não o ranking dos tipos de causa. Sim. Lá na minha empresa, uma boa parte é sobre LER e tal, nós temos a laboral, tudo, mas mesmo assim a gente acaba tendo uma quantidade boa disso. Mas de causas trabalhistas no Brasil, em 2016, foram 3.900.000. O segundo colocado foi a Alemanha, 593 mil. Nossa. Olha a diferença. Aí vem Itália, 324 mil. Polônia, 302. Estados Unidos, 110 mil em um ano. Assim, nós 3.900.000, quer dizer, realmente tinha que dar um basta nesse sentido. Tem que colocar lá só realmente o que o empresário errou. Né? Errou, o que é justo. Vamos lá, vamos pedir na causa trabalhista. Não, estavam pedindo qualquer coisa. E como fica a classe? Porque a gente teve até alguma movimentação, até do próprio tribunal aqui no TRT-15. A gente teve alguma movimentação da Associação dos Advogados Trabalhistas, até no ponto de vista mesmo que grande parte deles atuam defendendo os trabalhadores e os empregados. Você acredita, como advogada trabalhista, que agora a própria classe do direito vai ter que rever o seu posicionamento e o seu modo de trabalhar? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que vai ter uma busca
por solicitar só efetivamente aquilo que é devido, né? Então, acho que nesse aspecto pode ser muito positivo, né? Todas as informações, como elas não vinham assim completas, muitas vezes você, num primeiro momento, você tem uma resistência ao novo, você tem uma dificuldade de aceitação com aquilo que é proposto, porque muitas vezes você repete só o que está sendo divulgado, né? Claro que tem coisas que não são boas, claro que tem coisas que vão precisar serem revistas, mas todos esses pontos que foram levantados, eu acho que a grande possibilidade é de haver uma melhora econômica e de se ter mais empregos. Eu acho que isso que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Não sei se no futuro não vai precisar de outras revisões, de outros pontos que precisam ser colocados, mas nesse momento, o que nós precisamos é de emprego. Acho que é a coisa mais importante. E também cobrando, doutora, a responsabilidade daqueles que acabam praticando atos ilícitos. O grande exemplo disso, Pedro Celso, nós participamos da inauguração do Hospital de Amor, aqui de Campinas, que foram milhões da Shell, que foi a ação movida, né, contra os empresários e que pagaram a multa e que foi revertida para a construção do hospital. Isso é o quê? Isso é, como a doutora falou, isso é justiça, né? Se faz justiça com uma peça. Sim. Pedro, 30 segundos. Queria que você falasse um pouquinho sobre agora essa perspectiva de, enfim, novembro, nós começarmos aí a ter efetivação da nova legislação. Vou usar 10 segundos para falar uma coisa que eu marquei aqui, não pode deixar de falar, o Campos Filho falou, mas eu acho que é bom reforçar. O home office, o trabalho em casa, né? Isso em 2017, a gente não poder fazer isso realmente, principalmente para a mulher que tem que ficar mais perto né, em casa, quer dizer, você tem uma qualidade de vida melhor, você ganha o tempo de ir e voltar ao trabalho que você está ali, quer dizer, olha, isso aí também foi uma evolução magnífica. Olha, como eu disse no início, nós esperamos aí décadas por isso, né? E nós estamos assim muito felizes com o que veio acontecer, que é essa reforma. Não tenho dúvidas nenhuma que isso vai ser bom para o trabalho. Não é nada, vai ser. A médio prazo vocês vão ver, a história vai dizer, né? Custo menor. Isso vai ser transferido para o consumidor, que é o trabalhador, que vai gerar mais emprego. Então, fiquem tranquilos que o Brasil deu um passo gigantesco na modernidade da relação do trabalhador com o empregador. O Questão de Ordem vai agora para o fim. E você, se você não acompanhou toda essa discussão, acesse no youtube.com/TV Câmara Campinas e até um próximo Questão de Ordem.